Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ana. E a passagem está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo... A gente vai fixar o versículo 27. Sim. Cadê 27? Aqui. Lê você aí, porque a minha tradução é diferente. Tá. 1 Samuel, versículo 27, diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Então, quem foi Ana? Ana foi uma mulher que ela era casada com um homem chamado Eucana, porque eu acho que muitos crentes achavam que Eucana era uma mulher. E Eucana tinha duas esposas. Uma era Ana e a outra era Penina. A diferença de Penina para Ana é que Ana não podia ter filhos e Penina já tinha filhos, tá? Só que Ana não é que ela não podia ter filhos, ela nasceu estéril. Ana, o Senhor cerrou a madre de Ana, ou seja, o Senhor que agiu ali e interviu para que Ana não pudesse mais ter filhos. E o que isso trazia para Ana? Trazia muito problema, porque Penina era uma mulher que perturbava Ana, porque ela tinha filhos e Ana não podia ter. Sem falar aqui o porquê desse... Ai, todo mundo fala que não podia ter filhos, mas o que significa isso? Naquele tempo, o homem que era casado com a mulher estéril, ele era considerado um nada. E a mulher era considerado uma inválida, entendeu? Ela não tinha o que as outras mulheres tinham. Por exemplo, ela não tinha importância, entendeu? Ela não valia nada, ninguém queria ela não prestava, porque ela não podia ter filhos. E por isso que Penina também... que a sua casa fosse inválida junto com ela. E por isso que Penina zombava dela, tipo, eu tenho filho, você não tem essas coisas. E é claro que não era assim, porque Penina era uma criança. Aí, o que aconteceu? Ana, aquilo ali fazia Ana sofrer demais, sofrer muito, porque a mulher era o tempo todo perseguindo ela, dizendo que ela não tinha filhos e tal. Até na hora de orar, tudo. Que eles subiam ao monte uma vez ao ano, Penina tava lá enchendo o saco de Ana. Isso. E Eucana, ele não sabia. Tipo assim, ele via a aflição de Ana o tempo todo, via que Ana andava aflita, chorando pelos cantos, mas ele não sabia. Ele achava que Ana chorava pelo simples fato de não poder ter filho. Só que ele não sabia que Penina perseguia Ana, entendeu? Que Penina vinha atrás dela com tudo pra fazer mal a ela. Agora, abrindo um parêntese aqui nessa história. Aqui tá falando de um casal, casados, Ana e Eucana. E Eucana é o esposo de Ana. E o que acontece com um casal? Eles têm que conversar, eles têm que ter diálogo. Então, isso melhora tudo. Ana guardou tudo dentro dela, nem com o esposo dela ela quis falar. E isso é assunto para casais conversarem entre si. Então, se você está passando pelo mesmo problema de Ana, ou algo assim, converse com o seu cônjuge. Converse, abra o seu coração. Não tenha tudo dentro de si sozinha, porque vocês são um. Vocês se casaram e tornaram uma carne. Então, o seu marido, a sua esposa precisam saber o que você está passando. Exatamente. E aí, voltando à história, Ana, como a Luísa disse, eles subiam ao monte uma vez por ano para entregarem sacrifícios ao Senhor. É como se fosse um voto que Eucana tinha feito, entendeu? E era um costume também, um hábito que eles tinham naquela época. E aí, um certo dia, eles foram, era uma viagem, um lugar do monte era distante da casa deles. E aí eles foram para esse lugar e tal, e Penina perturbando Ana o tempo todo. E aí, quando chegou nesse lugar lá, no dia do sacrifício, Ana, acho que ali ela chegou no ápice da tristeza dela e ela decidiu, então, orar ao Senhor e contar para Deus, abrir o coração dela e, sabe, se derramar mesmo. E na oração de Ana, que aqui no versículo 11... No versículo 11, a Bíblia diz que ela faz um voto e ela diz pro Senhor que a alma dela tá amargurada e que ela fala assim, se o Senhor me der um filho homem, porque eu acho que naquela época tinha muito aquela coisa do filho homem que dá honra, entendeu? As mulheres queriam ter filho homem. Sem falar que
se Eucana morresse, quem ia tomar o lugar da casa É. como homem seria o filho. Isso aí. Né? Então, e o que daria mais valor a ela é se ela tivesse um filho homem. Então ela ora ao Senhor e ela pede: Senhor, eu queria muito que o Senhor olhasse pra mim e me concedesse um filho homem. E se isso acontecer, eu faço aqui um voto ao Senhor que eu vou dedicar essa criança por todos os dias da vida dela ao Senhor. E ela fez o voto de que não passaria navalha na cabeça da criança, ou seja, cortar o cabelo, fazer a barba, enfim. E aí, só que de longe, enquanto Ana orava ao Senhor, só que ela orou tudo isso em silêncio, ela só mexia os lábios, e ela falando com Deus em silêncio. E aí, de longe, observando Mas Ana... ela, assim, abrindo outro parênteses aqui, porque eu sou a tia do parênteses, ela não estava somente orando, ela ajoelhou na frente de todos, Isso. porque eu estava percebendo, ela não saiu do monte, estava todo mundo no monte e os sacerdotes. Ela no meio de todo mundo, ela não se aguentou, ela ajoelhou ali, perto do sacerdote, e começou a orar, a chorar, a se derramar aos pés do Senhor, abriu o coração dela. Ela disse ali com a alma amargurada, entendeu? Ela não foi lá, chegou assim... não, ela não orou. Não, em silêncio, ela só. chegou lá e se derramou, mas não saiu voz da boca dela. Ela se desesperou aos pés do Senhor. E aí, de longe, quem observava a Ana era ele era um sacerdote, é como se fosse, sei lá, um obreiro, um pastor. Sacerdote é pastor. Da época. E aí, ele lá observando Ana, e ele, quando ela acabou de orar, ele vira pra Ana e, pô, um pastor, o que ele tinha que fazer pra ela? Eu vi você se derramar aos pés do Pastor, Senhor. bispo ou padre, Ou então. não discriminando os outros. Então, muito obrigada. Aí ele tinha que dar um apoio a ela, porque viu que ela tava sofrendo. O que ele vira pra ela e fala? Pô, você tá bêbada? E olha que lindo! Gente, eu não me consigo. Ele chegou pra ela e falou: ô moça, tem como você ir embora? Você tá bêbada. Cara, ela tava num momento de tristeza, um momento que ela conseguiu falar o que ela tava passando. Ela poderia muito bem falar: sai daqui, seu velho, você tá interrompendo a minha oração. Mas o que ela disse? Aí ela vira pra ele e fala assim: não, meu querido, presta atenção. Não, meu querido. Eu não tô bêbada. Eu não bebo, tá? Eu não consumo bebidas alcoólicas. E o que acontece? Eu estou entregando aqui a minha amargura diante do Senhor. Eu acho que ela fala isso no 16. Ela fala: não julgues a tua serva, tá? Não me julga pelo que você tá vendo. Eu tô aqui só mexendo os lábios, mas eu não tô bêbada. Eu tô orando, meu coração, a minha alma está triste, eu tô desesperada. E ela contou. Ela não contou, ela contou? Não, ela contou... Não, ela não contou. Ela só disse que ela tava com a alma angustiada. Ela não contou o que ela foi fazer lá. E aí, ele no 17 fala pra ela: vai em paz, então, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. Então tá bom, não digo mais nada, já Sem que você falar tá dizendo. que dali daquele momento, Ana foi usada por Deus pra falar com Eli. Exatamente. Porque fala que ele sentou e chorou. No último versículo lá na frente. Porque aqui ele já estava sendo impactado pelo poder da oração, pelo poder da fé, pelo poder da espera, pelo poder da paciência e pelo poder de conversar com Deus e se abrir verdadeiramente. Isso. Né? E aí, o que acontece? E aí eles voltam pra casa. Entregaram lá o sacrifício, Ana orou ao Senhor, e eles voltam pra casa. E aí a Bíblia não fala quanto tempo demora desde a oração, só que a Bíblia logo vai nos relatar que chegando em casa, Ana e Eucana têm relações, e aí o Senhor se lembra de Ana. O Senhor olha para Ana e se lembra da oração que ela fez e se lembra do quanto ela estava angustiada e necessitada daquilo. E aí o Senhor então concede a Ana que ela engravide. Olha só, a Ana, aquela que não podia ter filho. Aí já foi um milagre, engravidou. Ana engravidou. E aí, passado o tempo, naquela época não tinha negócio de exame, né? Então a pessoa, eu acredito que ela só foi descobrir que estava grávida quando a barriga estava grande. Então Ana descobre que ela está grávida, esperando uma criança. E aí, quando passa o tempo, nasce Samuel. E aí ela engravidou, que deu à luz a um filho, no versículo 20. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E aí o que acontece? A Bíblia vai nos relatar que Ana espera o tempo de Samuel desmamar. A Bíblia fala desmamar. Então vamos falar aqui para ele abandonar o leite materno, tá? Parou, não mama mais. Aí, Ana, o que ela poderia fazer? Ficou a vida toda sem ter um filho.
e aí o Senhor concede o filho a ela. Acho que outras mulheres no lugar de Ana, se fosse hoje em dia pelo menos, não se lembrariam do voto que fez e ficariam com a criança só para ela e falaram: Senhor, muito obrigada pelo filho, amém. Só que não. Ana, ela prometeu ao Senhor que ela dedicaria aquela criança por todos os dias de sua vida. E o que ela faz? Ana pega Samuel, retorna lá para onde Eli estava e ela entrega Samuel nas mãos de Eli. E ali ela diz para ele: olha, aquela vez que eu vim orar aqui, eu vim orar pedindo ao Senhor que me desse o filho. E tá aqui, ó, a minha promessa, que o meu milagre, eu vim te entregar porque eu disse ao Senhor que eu dedicaria por todos os dias de sua vida essa criança. E aí, onde? Ao longo do versículo 2, ela vai dizer a oração de Ana, só que ainda no versículo 1, bem no finalzinho, no versículo 26, vai dizer assim, ó: e ela lhe disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando. Ou seja, aquela que esteve aqui daquela vez, então sou eu. E aí, ó, no 27, este é o menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ser dedicada ao Senhor. E Eli adorou ao Senhor. Vai dizer a oração de Ana no capítulo 2 inteiro. Ou seja, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer o seguinte: independente do problema que você viva, a primeira coisa que Deus colocou na minha mente foi o seguinte: as circunstâncias, quando acontece uma situação, não às vezes, mas na maioria e sempre, é Deus quem está mexendo, sabe? Ana, ela não nasceu estéril. Foi o Senhor, foi o propósito do Senhor para que ela não tivesse filhos mais. Então, dali já partiria um milagre, entendeu? A perseguição de Penina revelou o quanto Ana era forte. Isso! Acho que o Senhor, quando cerrou a madre de Ana, já falou assim: eu vou cerrar a madre dela, porque ela vai ver. Primeiro que ela viu o tamanho da fidelidade de Deus com ela. E para Deus também ver o quanto Ana era fiel com ele. Eu acho que teve um pouco disso, assim. Deus falou: vou para testar a fé dela, para ver até onde ela aguenta. Tanto que acho que Deus poderia ter tirado Penina da vida de Ana. Sim. Mas ele não fez. Sem falar que a todo momento Ana foi fiel com Deus e fiel consigo mesma, né? Ela ficou guardando o que ela poderia botar pra fora. Por exemplo, chamar a Penina, de xingar a Penina, xingar Eli, reclamar com Eucana, porque Eucana foi um marido maravilhoso. E isso ia trazer problema, porque ele era casado com Penina. Então, se Ana reclama com Eucana o que Penina tá fazendo, ia ter briga entre eles e tudo mais. Ela foi sábia em todos os momentos. Isso. Cara. E aí, a história de Ana, ela vem nos dizendo o seguinte: independente da situação que você está passando, a gente citou a história de Ana em relação a ela ser estéril, mas existem milhões de situações que só resume o seguinte: o Deus que você serve é um Deus muito fiel. E se você não se esquecer do Senhor em todos os momentos, Ele não vai se esquecer de você em momento nenhum. Então, assim, independente do tempo que você passe o problema, a tribulação, o Senhor, Ele está sempre, a todo momento, Ele está disposto a te ouvir. E assim, é no momento que você tiver com o seu coração mais abalado, com a sua alma mais, machucada, o Senhor, Ele vai estar disposto a te ouvir. Parece às vezes que a gente ora e a oração não sobe. Mas não é verdade, o Senhor, Ele está sempre atento. Mas um coração contrito, o Senhor não despreza. A palavra dele nos diz isso. Então, assim, é tempo, sabe? Espera o tempo de Deus. Tenha paciência. Coríntios, não sei, Paulo, ele nos fala que a tribulação, ela produz esperança e paciência e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, não murmura do problema que você está passando. Tem um propósito para isso, entendeu? E falando aqui, continuando a história, né, você continuando lendo, você vai ver que Ana foi recompensada pelo Senhor. Ela queria apenas um filho e ela teve esse um filho. E ao invés dela ficar com ele pra ela criar ele, ela deixou ele em outra cidade. Não foi ali na esquina na igreja. Não. Foi na igreja lá em outra cidade. Então ela não via ele sempre, ela via ele uma vez por ano. E se desse, né, pra levar coisinhas pra ele, levar roupa que ela fazia, essas coisas.
E então ela foi fiel ao Senhor desde o primeiro momento que ela começou a entrar nesse propósito, né? E depois vai lendo, você vai vendo o que Deus fez na vida dela. Ela teve mais 7 filhos, se eu não me engano, são 7 com Samuel, não sei. Teve 3 meninos e acho que 2 meninas. Então, o que ela queria em um, Deus multiplicou muito mais. Então, o que isso nos mostra? O que a gente pode ter com isso? Seja fiel, independente do tempo. Porque o tempo que você acha, tá demorando tanto, tá indo muito rápido, espera, porque o tempo não é seu. Deus sabe por que desse tempo. Porque Ele quer te lapidar, Ele quer te melhorar, Ele quer te moldar. Assim como Ele fez com Ana. Ana, naquele tempo, ela teve experiência com o Senhor. Ela se conheceu o poder que ela tinha dentro dela de orar ao Senhor e suplicar ao Senhor e conheceu mais do Deus dela. Então, se o momento que você está passando, viva esse momento intensamente com o Senhor. Se derrame, faça jejum, converse com o Senhor, leia a palavra, aproveita. Mas é um momento de dificuldade. É nesse momento que você precisa viver com Deus. Porque quando você ganhar a vitória, como é que você vai apresentar Deus para as outras pessoas? Vai ser, foi fácil, eu orei e Deus me deu. Não é Cadê assim o testemunho? Funciona, entendeu? Por que nós temos que passar pelo deserto? Porque o deserto faz bem. Não, porque o deserto é para lapidar. O deserto é para revelar Deus para o crente. Então, o que é o deserto? O deserto é a dificuldade que o ser humano passa e acha que não tem fim, né? A dificuldade de você querer algo e você não ter, e Deus chegar pra você e falar, vai ser no meu tempo, e você ficar, ai meu Deus, e não ver o final desse tempo. Então você espera, porque o tempo de Deus é muito melhor do que você ganhar no tempo que você acha que você tem que ganhar. Porque aí você vai viver coisas sobrenaturais para quando chegar na sua bênção, você querer voltar pro deserto para viver mais o sobrenatural de Deus. Experiência, você adquire experiência. E lembrando que o texto não nos diz que Ana não sofreu, pelo contrário, Ana sofreu, o tempo que ela estava esperando, ela sofreu. É nítido. Não significa que, porque, mas Deus vai me fazer sofrer. Vai, você vai passar, você é ser humano, você sente. E só pra falar aqui, você que acha que você vai sofrer, cara, você nem vai sentir. Porque você vai ver Deus tratando de você que você não vai nem ligar pelo que você está passando. É tão natural o tratar de Deus com a gente quando a gente permite, que quando passa a gente olha e fica assim, caraca, eu passei por isso. Foi tão rápido e foi tão gratificante. E agora eu quero mais de Deus, entendeu? Eu falo com experiência própria, porque a gente ser moldado pelo Senhor, ser chamado a atenção pelo nosso Pai, é algo maravilhoso, é algo que não tem como explicar. Você tá sendo difícil, tá doendo, mas você sente um prazer, porque é Deus que tá te tratando, né? E Ana foi assim, só que Ana teve a recompensa dela vezes 7. Nossa. E lembrando que Ana voltou para contar o milagre dela para Eli. Ela foi fiel ao voto dela. Então a gente só quer dizer que viva o tempo que for, mas volte lá para contar o seu milagre, porque lembrando que teve pessoas que te observaram enquanto você estava sofrendo. E foi ali que Eli chorou e viu Deus. O seu testemunho vai servir para edificar outras vidas e a fé de outras pessoas. Só para fechar, tem 2 versículos que a Luísa vai ler pra gente. Que fica se baseiam nisso também. Em esperança, sabe? Salmos 42, versículo 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Espera. Glória a Deus, aleluia. Jeremias 29:11 diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Deus conhece os seus pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Gente, confia no Senhor, Ele sabe quem é você, Ele sabe os seus sonhos, Ele sabe o teu coração. Se derrama e seja fiel. Porque não adianta a gente querer que o Senhor seja fiel conosco, sendo que a gente não faz nada, né? Exatamente. E confia. Não olha para as circunstâncias, foca em Deus, porque Ele não se esqueceu de você. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. E o que a gente fala no final lá? Esse é o vídeo de hoje.
curte, compartilha, comenta, mostra pra aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. Mas pra todo mundo, cara. Compartilha no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e se inscreve no canal e seja abençoado pela mão do Senhor e que a sua vida venha a ser bênção em outros lugares. Em nome de Jesus. Deixa Amém. aqui nos comentários uma palavra ou, sei lá, algo que o Senhor tocar no seu coração. Fale. Vai ver que o que você falar vai servir para edificar outras vidas. E a nossa também. E a nossa também. Então fique com Deus. Um grande beijo e a paz do Senhor. Eu vou deixar o link aqui do meu canal aqui na descrição, Luísa Cunha. Isso. Canal só de pregação, só fala da palavra do Senhor. Se você quiser ouvir, vai lá, passa lá e dá um like, se inscreve e curte pra caraca. Pra caraca, só dá pra curtir uma vez. Vários vídeos. Então valeu, gente. Jesus tá voltando. Amém.